Olá, a paz do Senhor. Vou deixar uma palavra aqui que Deus falou comigo em Êxodo, capítulo 20, falando acerca dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos todo mundo sabe, né? Mas não adianta só saber. A gente tem que praticar, a gente tem que viver, né? E o que mais mexe comigo, toda palavra mexe comigo, toda palavra mexe e tem que mexer mesmo, porque a palavra que é falada e não mexe contigo, então não está havendo libertação. Porque quando a palavra mexe com a pessoa, tem libertação. Porque o Espírito Santo ele tem que mexer dentro do coração da pessoa, dentro da mente, dentro do viver da pessoa, para libertar a pessoa de dentro para fora, né? E aqui diz aqui, no versículo 12, honra o teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Essa palavra é uma palavra abençoada e está valendo. Os 10 mandamentos está valendo. Vale essa palavra do começo ao fim, né? O começo é Gênesis e o fim é Apocalipse. E toda a palavra do Senhor, quando Ele fala, quando Ele ordena, quando Ele dirige, Ele dirigiu para Moisés, né? Então Ele é o responsável. Deus é o responsável dessa palavra. Então, se a pessoa não honra nem o pai, nem a mãe, como que a vida da pessoa pode progredir e viver, né? E ele deu a terra para a pessoa viver. Aí aqui no 13 ele diz, não matarás. A pessoa não pode matar a pessoa nem na palavra e nem em modo algum, né? Ele diz, não cometerá adultério. Não furtarás. A pessoa não pode furtar. E no 17 diz, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem seu servo. Quer dizer, aqui indica o seguinte, nem o seu servo, às vezes o próximo tem empregados, ou tem uma empresa, né? Ou tem uma pessoa que limpa a sua casa. Então aqui Jesus resume, dá para a gente entender que ele resume que a pessoa não pode cobiçar os servos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua criada, como eu disse, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, isso é muito sério. A pessoa não pode cobiçar de maneira nenhuma nada que a outra pessoa tem. Nada é nada. E os 10 mandamentos existem. E está valendo para aquele que é cristão ou aquele que não é cristão. Aquele que é neutro, não aceitou Jesus ainda, por enquanto. Vale. Porque uma vez que a palavra de Deus, o dono da palavra, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele ordenou o que é certo e também ordenou o que é errado. Ele condenou aquilo que não convém. Não importa se a pessoa é cristão ou não é. Naquele grande dia, ele vai falar, você não sabia da palavra de Deus? Porque você não teve o interesse de meditar na Bíblia Sagrada. Não teve o interesse de entrar dentro de uma congregação para saber. Quem criou o universo? Porque não foi feito o universo na mão dos seres humanos. Foi uma força, é uma força superior que criou todo o universo. Agora, Deus, ele tem muita força. Satanás sabe disso, o diabo sabe disso. É bom Satanás saber. Ele sabe que Deus é Deus, Deus existe. E não deixa de ser diabo.
Agora, pensando em todos os países que Deus fez, pensando que Ele fez tudo, criou tudo e formou, inclusive você e a mim também, olha quanto poder está na mão de Deus. Lá no Salmo 115, versículo 15 diz: não maltratei os meus profetas e não toquei no meu ungido. Quantas pessoas, às vezes, se levantam para falar coisas que não é para falar, se dirigir uma pessoa que é de Deus, que é uma autoridade de Deus, que tem um Espírito de Deus e fala de qualquer maneira. Mas o interessante é o seguinte, Deus é o juiz, Jesus é o advogado. Ele diz assim para a pessoa, Paulo comenta, tem que nascer do Espírito de Deus, não pode ser da carne, tem que nascer. Porque quem nasce no Espírito de Deus, Deus, o próprio Deus, ele tem compromisso com essa pessoa que nasce do Espírito de Deus. E aí, ele não deixa a pessoa enganada, não. Ele fala com a pessoa. Só que, como tem os frutos do Espírito Santo, e toda pessoa responsável, que é batizado com o Espírito Santo, é o dever de quem é batizado com o Espírito Santo, orar, clamar, suplicar e deixar Deus agir. É o dever. Quem, às vezes, tem até o Espírito Santo, mas dá vazão para a carne, porque na Bíblia está escrito, em Tiago, se não me engano, é capítulo 3, não dei lugar ao diabo. Então, o que quer dizer isso? Não dei lugar ao diabo. Quer dizer que nós somos seres humanos, mas se a pessoa der lugar, a carne entra. E o diabo, infelizmente, usa a boca para fazer coisas que não é para fazer. Confusões, né? E o nosso Deus disse para Paulo. E se Deus disse tudo para Paulo, antes ele era Saulo. Mas teve que ter um encontro com Deus, teve que nascer do Espírito de Deus para Paulo ter a bagagem que tem. Em toda a passagem da Bíblia Sagrada, o que mais o livro da Sagrada Escritura é Paulo dizendo. Paulo teve gabarito, experiência profunda com Deus. Teve que aprender. Então a pessoa tem que aprender. Aprender a se dominar. Aprender a viver com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Mas ele diz, quem está na carne, está na carne. Quem está no Espírito de Deus, está no Espírito de Deus. Mas Deus, ele conduz a pessoa o que deve fazer. E como deve fazer. E como deve falar. Mas tem que estar no Espírito. Quando alguém que é nascido do Espírito Santo fala, isso vai acontecer, pode ter certeza que vai acontecer. Porque Deus já falou, né? E Deus dá visão. Deus dá revelação. A revelação é a própria palavra. Deus dá tudo. Mas uma coisa o cristão tem que ter. Eu digo, a série diz, o que a pessoa tem que ter? Crédito com o céu, crédito com Deus. Quem tem crédito com o céu e crédito com Deus, responsabilidade com o Espírito Santo que mora dentro do corpo da pessoa, a responsabilidade total. Está com Deus, mas também não está só com Deus não, está contigo também. Né? Eu amo esse Deus porque ele é responsável por tudo, pelo planeta e pelo viver da própria pessoa qual ele criou. E o que ele disse para mim? O que ele disse para mim? Diz a minha palavra. A palavra não é minha. A palavra é de Deus. Mas a gente tem que perguntar a Deus, Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para agradar mais o Senhor? Aí ele vai dizer, fala de mim, fala de Jesus e ganha alma para mim. Esse é o nosso dever. Falar de Jesus, o assunto é esse. Falar de Jesus e ganhar alma para Jesus. E quando a gente tiver naquele grande dia, Jesus vai ver e vai julgar as nossas causas. Não somos ganhos para Jesus por causa da obra, mas a obra que você faz é um grande testemunho diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A pessoa é salva mediante da fé e da tua responsabilidade que você tem no seu viver aqui na terra. A sua salvação está conduzida pela tua responsabilidade de ser e de viver para Cristo. Porque Paulo disse, se viver para Cristo é lucro. Tem que ter lucro, mas você tem que viver para Cristo. E viver para Cristo é ser totalmente de Cristo, para não ter confusão na terra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, quem é nascido do Espírito Santo, é nascido. E quem bota o seu joelho no chão, ou o rosto na parede, ou a cara no pó, e pede assim a Deus, Deus, fala para mim quem é essa pessoa. Deus vai falar. E se perguntar a Satanás, as entidades também vai falar se a pessoa realmente é de Deus ou não é. Se serve a diabo ou se serve a Deus. Eu faço esse desafio, porque desafio eu gosto de fazer. Porque quando a pessoa é nascida de Deus, ela é. E Deus é o nosso amparo. Deus é o nosso advogado. Juiz, Deus é. E Jesus é o nosso advogado. Tu vai ter medo de quem? Jesus foi caluniado, mas ele venceu. Aconteça o que acontecer, Deus vai te dar vitória. Mas aquela pessoa que está rolando com teu nome, para cima e para baixo, né? Aí está na mão de Deus. Porque Deus, ele sabe como trabalhar. Eu agradeço a rica oportunidade. Porque para viver para Cristo, eu sei viver e gosto de viver para Ele.